Mas quando você vai analisar as curvaturas, né, dos dois lados das lentes, você vai chamar aquele ponto de centro mesmo. Só que a gente vai deixar esse nome de lado, porque centro óptico para nós vai ser o meio da lente aqui, onde passa o eixo principal. E esses dois pontos são chamados de pontos antiprincipal. No meio do caminho entre o ponto antiprincipal e a lente tem o foco, e aí do foco até o ponto até o centro óptico da lente, a gente vai chamar essa distância de distância focal, muito parecido com o que a gente já viu lá nos espelhos, ok, pessoal? Agora, aquele detalhe, diferente dos espelhos, esses pontos sempre vão existir aos pares, né? Você tem dois pontos antiprincipais, dois focos. Só que na imagem vocês estão vendo aí que alguns pontos estão representados simplesmente pela letra e outros pela letra e o linha, né? A diferença é que sem a letra a gente vai usar, sem a linha, desculpa, a gente vai usar para representar pontos reais. Com a linha a gente vai representar pontos virtuais. O detalhe é que é o seguinte: isso vai ser definido por onde a luz vai vir. Então, sempre na lente convergente, a luz vem pelo lado real. Na lente divergente, a luz vem pelo lado virtual. Vamos guardar isso? A luz vem pelo lado real na lente convergente. Na lente divergente, ela vem pelo lado virtual. Por isso que aqui na lente divergente, por onde a luz está, e aí o objeto estaria aqui, a gente representa o ponto antiprincipal e o ponto focal com as linhas, representando antiprincipal e foco virtuais. Do outro lado, antiprincipal e foco real. Porque isso vai definir e muito vai interferir diretamente na hora de a gente classificar a imagem formada pela lente como real ou virtual. Só que já vamos guardando esses elementos, né? Distância focal é a metade do que a gente chama de raio de curvatura. Esse 2F aqui, ó, do centro óptico até o ponto antiprincipal é o raio de curvatura da lente. Vale o dobro da distância focal. É muito parecido lá também, repito, com a questão dos espelhos esféricos. Por falar nisso, a gente vai ver a partir de agora o comportamento dos raios que chegam até as lentes, que vai ter muito a ver com o que a gente viu também para espelhos. Lembra? O raio que chega paralelo no espelho lá, ele reflete e vai pelo foco. O raio que chega pelo foco reflete e vai paralelo. A gente vai falar tudo isso de novo para a lente, só que lembrando que lente não reflete, lente refrata, portanto o raio de luz vai passar por ela, incidindo nos pontos, muitas vezes do outro lado, ou no caso convergindo ou espalhando os raios do outro lado. É o que a gente chama de raio notável. Olha só, nas duas imagens aí você tem lente convergente na primeira, divergente na segunda. As duas lentes estão recebendo raios que chegam paralelos ao centro, ao eixo principal da lente. No primeiro caso, lente convergente chega pelo lado real. No segundo caso, chega pelo lado virtual. Guarda isso, tá? Então, na lente convergente, os raios incidentes chegam pelo lado real. Na lente divergente, os raios incidentes chegam pelo lado virtual. A questão é que toda lente que recebe raio que é paralelo ao seu eixo principal, refrata para o foco. A lente convergente refrata para o foco virtual e a lente divergente refrata para o foco virtual também. Só que o foco virtual fica do mesmo lado que a luz estava vindo. Então, você vai ter que considerar a direção do foco para poder espalhar o raio. Só que nos dois casos, paralelo, foco. Paralelo, foco. Só que o foco da lente divergente fica do mesmo lado por onde a luz veio. Por isso que dá esse efeito de espalhamento. A lente convergente, todos os raios que ela recebe, ela converge no foco. Uma lupa, por exemplo, você consegue fazer isso e queimar uma folha de papel com os raios do sol, né, concentrando num ponto. Uma lente corretiva de miopia consegue espalhar mais os raios para a pessoa que está usando essa lente enxergar melhor. Só que nos dois casos você vai falar a mesma coisa. Paralelamente ao eixo principal, emerge numa direção que passa pelo foco F'. Lembrando que o foco F' é foco virtual, portanto fica do outro lado na lente convergente e do mesmo lado por onde a luz veio na lente divergente. Chega no foco, chega paralelo, refrata paralelo. Repetindo, chega
paralelo refrata no foco. Tomar cuidado para não fazer confusão. Outro comportamento, chega no foco, sai paralelo. Olha aí. Agora, esse aqui está chegando pelo foco real e esse aqui também está chegando pelo foco real, só que o foco real na lente divergente, ele fica do outro lado em relação ao lado que a luz está chegando. A luz chega pela esquerda pelo foco, ela sai paralelo à direita. A luz chega à esquerda pelo foco, só que o foco está lá do outro lado, ela sai paralela à direita. É o princípio da reversibilidade. No primeiro caso, a letra A aí, vocês viram, quando chega paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Quando chega pelo foco, sai paralelo. No item C, um importantíssimo para a gente vai usar muito esse, viu, pessoal? O primeiro, que chega paralelo e sai no foco, e esse letra C, que passa direto pelo ponto que é o centro óptico da lente, ó. E aí ele é importantíssimo porque seja a lente convergente ou divergente, o comportamento é o mesmo, não sofre desvio, né, apesar de sofrer refração, passa direto. Todo raio de luz que incide passando pelo centro óptico atravessa a lente sem desviar. Aqui está vindo por cima, de cima para baixo, mas podia ser de baixo para cima assim também, independente do ângulo, viu, pessoal? Então vai guardando aí, ó, o primeiro da letra A que a gente viu, que chega paralelo e sai no foco, e esse da letra C, que passa pelo centro óptico e passa direto, vão ser os dois principais para a gente. Só que também tem esse da letra D, o raio que chega pelo ponto antiprincipal incide na lente e vai para o outro ponto antiprincipal. Só que ele tem que chegar sempre pelo antiprincipal real e refratar no antiprincipal virtual. Por isso que o comportamento aqui inverte um pouco, já que na lente divergente, sempre mais complicado um pouquinho, o foco e o antiprincipal reais ficam do outro lado de onde a luz está vindo. Então ela vai vir pelo ponto antiprincipal real, olha só. Só que ela não vai incidir nele, porque tem a lente no meio do caminho, e vai refratar na direção do antiprincipal virtual. Então, recapitula. Quando chega paralelo, sai pelo foco. Assim, paralelo sai pelo foco. Quando chega pelo foco, sai paralelo. Quando chega pelo centro óptico da lente, passa direto. E quando chega pelo ponto antiprincipal, refrata no ponto antiprincipal também do outro lado. Essa letra E aqui, dificilmente a gente vai usar, não precisa preocupar com ela não. Bom, chegou a hora da gente ver alguns exemplos de exercício, né? A figura abaixo corresponde a um esquema das partes que compõem um dispositivo de segurança muito utilizado nas portas de entrada das residências, o olho mágico. É um conjunto de lentes aqui, pessoal, basicamente para ampliar campo visual e você conseguir olhar por dentro da porta o maior espaço possível do lado de fora, né? O esquema nos mostra que esse dispositivo é, na verdade, um sistema óptico composto de 4 lentes esféricas devidamente posicionadas e representadas na figura pelos números 4, 5 e 7. Logo abaixo da tabela, com a descrição de cada uma das partes, temos uma representação esquemática dessas lentes. Além disso, tem todo o aparato aqui, né? A base externa, a base interna, a montagem desse dispositivo que você vai pôr num buraquinho da porta ali. Segue abaixo, montagem correta do jogo de lentes no olho mágico. Olha só essa daqui, né, que é uma lente convexo-côncava, plano côncavo, plano côncavo, plano convexa. As lentes estão aqui. Considerando-se a sequência lente superior 4, lente intermediária 7, 7, lente inferior 5, que compõe o jogo de lentes, determine. Só para a gente definir na letra A o nome de cada lente, a lente número 4, côncavo-convexa, porque é uma lente que tem duas faces, uma côncava e a outra convexa, tá vendo? Só que ela é borda fina. Lente número 7, as duas aqui, ó, é uma parte plana e uma parte côncava, né? E a lente número 5 é uma parte plana e a outra convexa. Então, côncavo-convexa, plano-côncavo, plano-convexa, certo? Letra B, o comportamento óptico de cada lente, levando em consideração que essas são lentes de vidro, né, ou acrílico, com o comportamento definido pelo seu índice de refração ser maior do que o do meio, que é o ar. Então, as de borda fina, que são a 4 e a 5, vão ser convergentes. E as de borda grossa, número 7, são divergentes. Então, olha lá, número 4, convergente, 5, convergente,
7 divergente. Borda grossa, divergente, borda fina, convergente, porque o índice de refração da lente é maior do que o do ar. Número 2, considere um objeto e uma lente divergente com focos F1 e F2 do conjunto de raios A, B, C e D mostrados na figura abaixo, quais pares se originam no ponto Q da parte superior do objeto. Na verdade, está perguntando quais são os raios que estão corretamente representados, com um detalhe. É sempre muito importante, mesmo que você não vá usar, definir que numa lente divergente, o lado que está o objeto é o lado virtual, e numa lente divergente, o outro lado oposto ao objeto é o lado real, certo? Então, esse F2 aqui é o foco virtual, esse F1 é o foco real. Por isso que você vai ter o seguinte comportamento, ó, o raio que sai do ponto Q, que é o topo da setinha, e vai paralelo sai na direção do foco, só que do foco virtual, que é o F2. Então dá o raio A. Depois tem o raio que sai do topo da setinha, ponto Q, passando pelo centro óptico e passando direto. Lembra que eu falei na hora que estava explicando a parte teórica, pessoal? Os dois raios principais, chega paralelo, sai pelo foco, chega no ponto do centro óptico, passa direto. Então o raio C também está correto. A resposta nossa, raios A e C, resposta letra B. Vamos dar sequência com o número 3. Um objeto decorativo consiste de um bloco de vidro transparente de índice de refração 1,4 com uma forma de um paralelepípedo, que tem em seu interior uma bolha aproximadamente esférica preenchida com um líquido também transparente de índice de refração absoluto N. A figura abaixo mostra o perfil do objeto. Nessas condições, quando a luz visível incide perpendicularmente a uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o objeto se comporta aproximadamente como? Olha o detalhe, pessoal. Atravessar a bolha significa que ele vai atravessar duas faces convexas. Então a bolha vai se comportar como uma lente biconvexa, de borda fina. E aí, se o índice de refração do líquido que está dentro da bolha for maior do que o do vidro, vai ser convergente. Se o índice for menor, vai ser divergente. A situação é essa. Se o líquido que tem lá dentro da bolha tiver o índice de refração maior do que o do vidro, o sistema vai se comportar como uma lente convergente. Se lá o índice for menor do que o do vidro, como a borda vai ser fina, que é biconvexo, vai se comportar como um sistema refrator divergente. Por isso que a nossa resposta, a letra B, vai ser uma lente convergente somente quando o índice dela for maior do que 1,4, que é o do vidro, letra B. Finalizando aqui, número 4, um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e outra divergente, ambas com distâncias focais iguais a 8 centímetros, é montado para projetar círculos luminosos sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado variando a posição das lentes. Você pode mexer nelas aqui. O detalhe, pessoal, é que suas distâncias focais valem 8. Essa primeira lente convergente, a distância focal dela é 8 centímetros, então olha o detalhe. A lente divergente está colocada exatamente no ponto que é o foco da lente convergente e vice-versa. E outra, o anteparo também está colocado no foco da lente divergente, que é 8 centímetros. Só que tem um detalhe, né? A lente convergente, o foco real está onde vem a luz e o foco virtual está para onde a luz vai. Só que o mais importante, a gente vai ver no desenho aí logo abaixo, na resolução da questão, que uma está em cima do foco da outra. Em uma dessas montagens, um feixe de luz, inicialmente de raios paralelos 4 centímetros de diâmetro, está aí no desenho, incide sobre a lente convergente separada da divergente por 8 centímetros, exatamente a distância focal, atingindo finalmente o anteparo também a 8 centímetros da lente divergente. Na letra A está pedindo para a gente reproduzir na figura, completando com os raios que atingem o anteparo. Vocês vão ter que fazer um desenho parecido com esse, viu, pessoal? Lente convergente, aqui ó, com a setinha virada para fora, é a L1. Lente divergente com a setinha virada para dentro, L2. E detalhe, a lente L2 está bem em cima do foco da lente L1. Os raios que chegam em L1 chegam paralelos. E a gente viu aí, ó, que quando chega paralelo, vai no foco. E o foco dessa lente L1 é 8 centímetros.
Consequentemente, e pelo fato da lente 2 estar bem em cima desse foco da lente 1, os raios que chegam na lente 1 vão chegar no centro óptico dela e, portanto, não vão sofrer desvio. Então, cada raio aqui, ó, segue a sequência normal, porque pela disposição e distâncias que você tem no desenho, as lentes vão receber raios na primeira paralelo, convergindo para o foco. Coincidentemente, a segunda está em cima do foco da primeira, então ela vai receber raio no seu centro óptico e passar direto. Ok? Então você tem que fazer esse desenho aí para dar como resposta da letra A. E na letra B, determinar o diâmetro do círculo luminoso do anteparo fica fácil, porque aí você vai ter dois triângulos semelhantes, né? Você considera esse triângulo aqui, por exemplo, que eu estou contornando com o lápis, e esse outro do lado de cá, que tem duas bases paralelas e os ângulos opostos pelo vértice aqui. Se aqui tem 4 centímetros, aqui também vai ter. Então, se você já fizer um desenho desse tipo, já é a resposta do nosso número 4. E assim a gente finaliza essa parte teórica. Próximo módulo a gente vai fazer construção de imagens.